Bom, depois de um grande sumiço, Felca decidiu aparecer e comentar a respeito do vídeo adultização. Fazia tempo que o Felca não aparecia na internet pra falar a respeito de qualquer tipo de assunto, né? Os últimos vídeos dele foi dando entrevista pra redes de televisão e tudo mais. E aí ele esperou a poeira baixar pra poder falar a respeito do assunto, né? Mas enfim, se vocês verem alguns mosquitos passando por aqui pelo meu vídeo, é pernilongo, porque tá tendo um surto de pernilongo aqui, cara, na minha cidade. A minha sorte, na minha cidade não, acho que é só no meu bairro isso, né? Pelo amor de Deus, ô prefeitura, vem passar um negócio aqui na frente da minha casa. A coisa tá feia aqui, meu amigo. Tem pernilongo pra tudo que é lado aqui. Tem mais pernilongo do que habitante na cidade. A minha sorte é que só as fêmeas que pousam em mim, mas elas não chegam a me picar também não. Eu não sei porquê, mas enfim, eu acho que eu devo ter o sangue ruim demais. Nem os pernilongos tá querendo meu sangue, meu amigo. Mas enfim, tá tendo uns, sei lá, acho que tá tendo um surto de pernilongo aqui, então eles vão ficar passando aqui na tela, ó. Tem mais de 300 aqui nesse quarto. Aí, ó, tem um passando aqui, outro passando ali. Vamos assistir ao vídeo do Felca aqui, a qual ele chegou e comentou a respeito do assunto. É uma coisa que eu tava querendo já saber dele, o que que é, porque, pô, eu vi muitas pessoas falando asneira, né? A gente até fez um vídeo aqui mostrando os caras falando que ele tinha virado Illuminati, que ele tinha sumido porque ele tava numa iniciação de não sei o que, um monte de coisa. Então vamos ver qual que é a realidade, o que que ele vai falar a respeito. Pessoal, nesses últimos meses, né, na verdade nesse último mês, aconteceu muitas coisas, né? Eu lancei aquele vídeo que vocês já viram sobre adultização, e aquele é um tema que vocês já sabiam, vocês da live já sabiam que eu estava construindo esse vídeo, né? Porque não, ninguém sabia. Esse era um tema Illuminati que você foi contratado pela nova ordem mundial pra fazer. Cara, tipo assim, é um tema de vídeo onde youtubers como Orochinho, até mesmo eu já fiz vídeos assim parecidos, e aí os caras falavam, foi a nova ordem mundial que contratou o Felca pra fazer esse vídeo. É bizarro, né? Falei durante um ano fazendo live, eu falei, olha, eu estou construindo um vídeo. Claro que foi um vídeo muito bem construído, algo que ele deve ter pesquisado muito a respeito da adultização, as pessoas que estavam fazendo isso e tudo mais, até porque, né, deu um choque de realidade em muita gente. O YouTube, por exemplo, retirou muitos canais gigantes do ar. Ixi, muita coisa aconteceu, bicho. Estou fazendo um vídeo em breve vai sair, em breve vai sair. Então o pessoal que tá aqui, o pessoal da live, o pessoal que me consome, me assiste, né, eles já sabiam, né? Mas é muito importante pra mim dizer o seguinte: quando eu postei esse vídeo, existiu uma grande movimentação, né? Muitas pessoas falaram sobre, aconteceu muitas coisas e tudo mais, né? E quando acontece coisas, e eu tô explicando basicamente nesse momento o porquê que eu fiquei distante das lives. Quando acontece uma coisa muito grande, seja pro bem ou pro mal, eu tenho uma coisa na minha personalidade, no meu coração, na forma que eu fui concebido, na forma que eu fui construído, de voltar ao que importa. Então nesses meses, na verdade foi um mês, né, do vídeo da adultização, nesse mês eu fiquei afastado de tudo mesmo, eu postei pouco, eu não fiz nenhuma publi, eu tô trabalhando ali, fazendo algumas coisas para plantio futuros, mas eu não fiquei fazendo um monte de stories, nossa, olha onde eu tô, tá, olha o que eu tô fazendo, tá, não. Eu tirei uma... Esse cara tá com uma grande responsabilidade nas mãos agora, né? Agora ele tem um poder, qualquer coisa que ele fizer vai dar uma grande audiência, né? Então, tipo, ele tem grandes poderes, né? Vem grandes responsabilidades. Espero que ele saiba usar muito bem isso que ele tem em mãos agora, sabe? Tipo, ele já tinha um grande poder antes de lançar aquele vídeo, uma grande audiência. Agora ele tem mais ainda. E eu acredito que ele vai usar bem isso. Momento de reflexão. Tira um momento para voltar a mim e pensar. Isso eu sempre faço. Sempre que acontecem coisas grandes, sejam boas ou sejam ruins, porque já aconteceu coisas ruins na minha vida que eu tive também esse mesmo modus operandi, né? De voltar a mim e falar, cara, agora eu vou ficar um tempo sozinho, vou tirar um tempo de reflexão, vou aprender o que eu tenho a aprender com isso, vou refletir, vou absorver o que eu tenho a absorver com isso, porque na verdade, no fundo, você não é o dinheiro que você tem, você não é a fama que você tem, você não é as coisas que você tem, você é o que você conhece, você é o conhecimento que você tem. Então pra mim é muito importante tirar esses momentos pra absorver. Eu fiz várias reflexões nesses tempos que eu fiquei fora, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acredite, quando você pensa, quando você mentaliza, quando você reflete, você aprende muito mais do que qualquer qualquer livro que você lê. Acredite em mim. A primeira reflexão que eu quero passar para vocês é de uma fábula. Ela chama Fábula do Rei do Anel Mágico. Existia um rei, um tempo atrás, que tinha um anel mágico. E sempre que acontecia algo
Ele não vai dar um anel pra ninguém, não, né? Sempre que acontecia algo, o rei ia lá e dava um anel. Aí quando ele dava o anel, as coisas melhoravam na vida dele. Muito diferente. Tô brincando, é brincadeira, gente. Nossa, aconteceu algo muito positivo. O rei foi lá e dominou o império e conseguiu conquistar uma terra. Ele olhava pra esse anel. Mas teve um momento que a cabeça dele estava em xeque. Os súditos estavam revoltados com ele, falavam: nossa, mas esse rei eu não quero mais que esse rei governe. E ele olhava para esse anel. E parecia que tudo passava, tudo se resolvia quando ele olhava para esse anel. Isso é muito importante, essa fábula é muito importante, presta atenção. Daí, acontecendo as coisas e todas as coisas do rei, que a gente imagina que deve ser muito difíceis e tudo mais, você ter um reinado e tudo mais, você governar, etc. Daí, fazia decisões importantes. O que você vai fazer, rei? Qual decisão importante você vai tomar? Ele vai lá e olhava para o anel. Cara, esse anel é mágico, porque quando o rei olha para esse anel, ele toma as melhores decisões possíveis. O que tem nesse anel? Chegou um momento que, obviamente, como todo ser humano morre, o rei morreu. E as pessoas foram lá e Ou seja, passou a vida dele. a primeira coisa que fizeram foram tirar o anel mágico do rei. Olharam pro anel e era uma coisa muito simples. Existia uma frase cravada nesse anel. E a frase dizia: isso também vai passar. Quero que você pense um pouco sobre isso. Porque isso vale para as coisas maravilhosas que acontecem. É que tudo nessa vida passa, né, gente? Dependendo de quem é, né? Tem coisas que marcaram a nossa história e estão marcadas pra sempre. E que ainda não passaram. Deveria passar, deveria ser passado, mas não passaram. Tem pessoas que ainda insistem em viver de um passado que não cabe mais na nossa época. E tem muito isso acontecendo no mundo. E eu nem sei porque eu falei isso, porque não tem nada a ver também. Tem, mas não tem também. Acontecem com você e as coisas ruins que acontecem com você. Tudo passa. E quando você estiver muito mal na vida, você está derrotado, tá coisas acontecendo terríveis, cara. Você está sendo caluniado, você está sendo difamado, sendo destruído, você perdeu seu emprego, as coisas estão horríveis, cara. Isso também vai passar. Que isso aí acontece comigo sempre, a galera me difamando e não sei o que. E é exatamente isso. Passa, mas volta, né? Passa, mas volta. Passa, mas volta. Porque tem gente que vive no passado. E quando você estiver na glória, puxa, que maravilha, aconteceu coisas maravilhosas, coisas boas aconteceram. Igual, esse momento que eu tive foi um momento positivo pra mim. Eu consegui passar minha mensagem, passar as coisas que eu queria falar, sobre as coisas que eu acho importante, sobre a adultização, sobre as coisas que eu acho importante de que estava acontecendo. E eu queria que eu senti no meu sangue, eu senti no meu corpo que seria positivo que as pessoas tivessem uma conscientização sobre esse assunto. A primeira coisa que eu pensei quando estourou foi: isso também vai passar. Então não se emocione. Não se emocione quando as coisas estão muito boas. Não fique super deprimido quando as coisas estão muito ruins. Isso também vai passar. Tudo passa. Essa foi uma das primeiras coisas que eu absorvi nas reflexões que eu fiz nesses momentos que eu tirei. E o cara não pode se deslumbrar, ele não pode fazer com que um momento transforme ele em uma outra pessoa, entendeu? Esse momento poderia fazer com que o Felca perdesse a sua essência se ele fosse qualquer tipo de pessoa. Por exemplo, tem muitos jogadores de futebol, por exemplo, que perdem a sua essência durante esse boom que eles têm na vida, né? E eu acho que é isso que ele quis passar, né? Esses momentos passam, mas o que fica é a nossa essência, né? Se nós conseguirmos manter a nossa essência, independente do que a gente estiver passando, né? Se eu estiver passando por um momento ruim, conseguir manter aquela minha essência, ok. Se estiver passando por um momento bom, mas conseguir também manter a minha essência, ok. Que a única coisa que não pode passar é a nossa essência, né? Passou a essência, acabou o cara, entendeu? Se o cara perder a essência, acabou. Eu acho que tem que manter aquela linha tênue sobre as coisas, como se ele não tivesse gravado nenhum vídeo daquele, que se nada daquilo tivesse acontecido, para que isso não influenciasse na pessoa que ele é, né? Para que essas coisas não tivessem influência sobre a pessoa que ele é, entende? Tipo, eu acho que a nossa consciência é o nosso maior, a nossa consciência é o nosso melhor amigo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas chegam e me xingam de coisas e tudo mais, e não sei o que, falam coisas horríveis pra mim, né? Eu sou coisas horríveis e não sei o que, mas quando você tem uma consciência limpa e sabe as coisas que você fez, quem você é e o que tá acontecendo e tudo mais, é isso que traz a paz pro ser humano, entendeu? Então, acho que a nossa consciência é o que manda em tudo, né? E eu acho que com um boom desse, por mais que seja uma coisa muito boa, né? O cara tem também que se manter consciente, porque a consciência faz com que ele não se deslumbre com tanto poder em mãos, entendeu? Isso aí deu muito poder pra ele. E ele podia se deslumbrar com esse poder. Ele poderia, sei lá, ele poderia acabar com qualquer pessoa que ele quisesse. Imagina você ter um poder em
em mãos que você pode destruir qualquer pessoa? Sei lá, acho que eu já entrei numa filosofia doida aqui também, né? Uma fábula que eu já conhecia, mas hoje eu senti na pele. E quando você sente algo que você conhece, você absorve de forma muito mais profunda, não é isso? Faz sentido? Faz sentido? Bom, tem muita coisa pra falar, né? Muita coisa pra falar hoje. Primeira coisa que eu queria falar, aliás, primeira coisa não, segunda coisa que eu queria falar, depois da fábula do rei do Anel Mágico, é que, cara, que saudade que eu tive de vocês, cara. Que saudade que eu tive de vocês, porque faz muito tempo que eu não faço live e Será que é só isso que ele vai falar sobre o vídeo? realmente eu sinto que faz falta mesmo, porque quando eu entro aqui pra trocar uma ideia com vocês, pra trocar uma conversa com vocês, eu lembro que naqueles dias que eu fiz muita live, eu fazia live todos os dias e tudo mais, a gente ficava trocando ideia, ficava brincando, eu via algumas edits, a gente ficava assistindo algumas coisas juntos, ficava dando risada. Cara, foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante pra mim. Sou uma pessoa que lido com alguns demônios, né? Às vezes, o momento que eu abri a live, que eu vi um edit, que eu vi vocês brincando, fazendo um comentário de zoeira, me chamando de Saruman, me chamando de os Zé Malícias da vida e as zoeiras que tinha, às vezes era o primeiro momento no dia que eu dava uma risada. Isso é muito importante, cara, porque existia uma frase que eu vi um tempo atrás que era: um dia que você não dá uma risada sequer é um dia perdido. Isso entrou na minha mente, assim. E daí quando eu abri a live e conversava com vocês, foi um momento que vocês me ajudaram a superar muitos demônios, cara. No que tange a fobia social, que é um problema que eu ainda revisito, mas hoje eu não tenho a mesma gravidade que eu tinha, por exemplo, em 2019, mas no que tange a fobia social, vocês me ajudaram muito, cara. Isso que é importante. Isso que é importante pra mim, sabe? É lidar com os demônios, cara. Lidar com os problemas de fato. E às vezes que eu vim aqui e conversava com você, conversar é um ato que é muito difícil pra mim na realidade, sabe? Normalmente quando eu me colocava em público, quando eu fazia um vídeo, quando eu fazia alguma coisa, era tudo roteirizado. Era tudo... Bom, eu só tinha que ler o roteiro, pra mim é mais tranquilo. Mas quando eu tenho que conversar livremente e reagir às donates que vocês mandavam e trocar ideia e ver o que vocês falavam e falar alguma coisa, sempre foi uma coisa de muito desafio, só que me ensinou muito. Então, estar aqui com vocês, trocando, não é a live, é estar com vocês, sabe? Se não fosse a live, seria outra coisa. Calma. Isso é uma coisa que eu entendi. Eu preciso, cara. Se eu estar com vocês, eu preciso estar com vocês, cara. Eu preciso. Isso é uma coisa que eu entendi. Eu preciso, cara. Se eu fico longe de vocês, eu começo a padecer. Eu começo a ficar mal. E tanto no que aconteceu nesse mês, cara, o apoio que vocês tiveram por mim. Ele não tava na academia, ele não tava fazendo academia com os caras, ele parou de novo, ele voltou e depois parou, disse que esse é o melhor projeto, ele parou. O que aconteceu com aquilo lá? A ajuda que vocês tiveram e a forma que vocês... E vocês sempre tiveram esse apoio, cara. Sempre tiveram essa ajuda. Acho que é só isso que ele vai falar, será? Desde antes, vocês apoiavam desde antes, vocês sempre estiveram comigo. Ato e morro por... Eu peço a Deus, Deus abençoe quem está comigo, quem está por mim, e faça deles fortes, destemidos, faça deles tranquilos, que eles tenham vida longa e saúde. Todos os dias eu peço a Deus por vocês, porque de verdade, vocês são tudo pra mim. Vocês que estão comigo, eu sei que isso é um pouco difícil de falar pra mim, porque abre sentimentos e tudo mais, mas vocês são tudo pra mim, porque desde o começo, cara, desde quando eu tinha cabelo curtinho, desde quando eu tava começando no YouTube, era vocês, cara. Era vocês que me ajudavam, que me apoiavam quando eu caía, quando eu tinha algumas recaídas, e vocês sabem que eu não sou um cara que sou super 100% da cabeça, tem vezes que eu tenho umas crises e tudo mais, e vocês estavam por mim mesmo assim. Cara, já teve momentos que eu fiquei 8 meses sem postar no YouTube, sem fazer nada, quando eu tinha cabelo curtinho, acho que era em 2021, se não me engano, 2022, 2021. Eu fiquei 8 meses, cara, por causa do quê? Porque eu não falei pra ninguém isso na minha vida, cara, mas por que eu fiquei 8 meses sem postar? Porque eu tenho depressão, cara. E foi um tempo que eu fiquei com uma crise existencial fodida, sem ver teto, sem ver fim, sem ver propósito. E eu saí completamente de tudo que eu fazia. Tem que constituir uma família, irmão. Tudo que eu gostava de fazer. Eu fiquei 8 meses sem postar qualquer coisa na internet. E pra minha surpresa, cara, eu falei assim, bom, eu quero voltar. E pra minha surpresa, quando eu postei o meu vídeo de volta, que foi aquele vídeo do eu expus o Resende Evil, se você quiser voltar, se você for ver aquele vídeo, se você for assistir aquele vídeo agora, eu tava super magro. Eu tava muito magro, eu tava esquelético. Quando eu postei esse vídeo teve milhares de visualizações e teve milhares de comentários positivos. E daí naquele momento eu entendi, cara, essas pessoas na realidade é tudo que eu tenho, velho.
É tudo que eu tenho. O pessoal aqui na internet também, as pessoas que comentam também, eu como influenciador posso dizer, as pessoas que são do bem aqui, que elas dão muita força pro influenciador, viu, velho? Mas é muito interessante esse valor que ele tá dando e que ele sabe que as pessoas têm, porque tem muitos influenciadores que não enxergam esse valor, o valor do povo, né, que tá sempre com você. Muita gente aí que, poxa, imagina, vendeu coisa de casa de aposta pra pessoas que estavam ali, né, curtindo seus vídeos todos os dias, e aí muitas dessas pessoas que talvez eram fã de um influenciador caiu naquele negócio de casa de aposta e pode ter perdido tudo, a vida do cara pode ter ido por água abaixo, então, sabe, muita coisa pode ter acontecido. Tem muito influenciador que realmente não tá ligando muito pros seus seguidores, não. Então, meu mais profundo obrigado. Isso é muito bonito que ele tá falando. Porque vocês fizeram de uma pessoa que poderia ser só um caso perdido, uma pessoa que pode falar das coisas que são casos perdidos, né? Obrigado, de verdade, por estarem comigo desde sempre. Obrigado, de verdade. Bom, hoje eu... Acho que é só maior, isso. e é maior, mas hoje eu consegui vencer muitos dos meus demônios por um propósito maior. E essa é uma das outras reflexões que eu tive nesse meu momento off, né? Uma outra reflexão que eu tive que eu quero compartilhar com vocês. O que fecha a conta? Eu achava, na minha inocência, na minha cabeça de criança, que seria o dinheiro. Eu achava que quando eu conseguisse muito dinheiro, eu iria ser feliz. Bom, eu percebi que quando você consegue um dinheiro ali que você não passa mais sobrevivência, você já está confortável, ele não tem muito sentido. Você continua comendo nos mesmos restaurantes, você continua indo nos mesmos lugares. E daí eu falei assim, talvez seja fama, talvez ser conhecido. Eu percebi que a fama, ela... É Deus, meu amigo, que dá sentido pra nossa vida. E o que Deus prega? Que você procrie nessa terra seres que vão levar o seu legado e o nome dele. É isso que dá sentido pra vida. O dinheiro é pra sustentar tudo isso. O dinheiro é pra conseguir bancar tudo isso, entendeu? Pra dar conforto pra família, pra que as pessoas vivam bem. Viver bem é bom, né? Ninguém precisa viver com regalia em restaurante caro ou algo do tipo. Eu, por exemplo, eu ganhei bastante dinheiro na internet, pessoal. Mas a minha vida continua exatamente a mesma de quando eu comecei. Inclusive, a minha câmera é a mesma. Eu tenho outras câmeras porque eu sou um cara entusiasta, eu adoro câmera, né? Mas a minha câmera é a mesma. A câmera que eu gravo nesse canal é a primeira câmera que eu comprei. Quando eu tinha R$2.000 na conta, eu comprei ela. Paguei 2.000 nessa câmera que vocês estão vendo me filmar. Eu uso as mesmas roupas também. Eu acho que quem entendeu já na vida, né, que o dinheiro não é tudo, que vive de uma maneira simples, o dinheiro ele é uma extensão daquilo que você é, né? E aí você vai pegar esse dinheiro e dar sentido à sua vida estendendo aquilo que você é. Porque rico, pra mim, né, é o homem que vive bem no simples. Consegue viver bem com pouca coisa, e não um homem que tem muito dinheiro e que precisa de muita coisa pra viver bem. Então acho que o sentido tá na simplicidade. Eu, por exemplo, eu sou muito, muito simples. Vocês não têm ideia de como que eu sou simples, tá? Se vocês me vissem na rua, vocês iam saber. As pessoas que me conhecem, acho que pessoalmente, devem imaginar, né? Eu sou muito simples. E muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam, né? Pô, Gustavo, você tem muito dinheiro já, por que você não vai não sei aonde? Por que você não vai viajar? Por que você não vai não sei o quê? Vai não sei na onde? Eu pego e olho pra essas pessoas e falo, cara, eu tô feliz com as poucas coisas que eu consigo ver aqui, sabe? Tipo, eu nasci assim, né? Então, eu acho que é importante você usar o dinheiro, né? Você desfrutar do dinheiro. É muito importante quando você ganha dinheiro você desfrutar dele. Porém, você não precisa desfrutar dele da forma que as outras pessoas pedem pra que você desfrute. Tipo, uma pessoa chega em você e fala assim, você tem que pegar esse dinheiro e fazer isso, cara. Não, você não tem que fazer nada do que os outros vão te pedir. Você tem que fazer com o seu dinheiro aquilo que você pensa que você tem que fazer. Eu construí meu patrimônio pensando em constituir uma família, trazer conforto pra eles, esse tipo de coisa, mas eu também não vou chegar numa pessoa e falar e obrigar ela a constituir uma família, né? Ninguém pode obrigar ninguém a fazer as coisas, sabe? Então o dinheiro, ele pode sim dar um sentido, transformar o sentido da sua vida, né? Por exemplo, a gente trabalha pra ganhar dinheiro pra dar sentido pra nossa vida, porque sem dinheiro a gente não consegue se sustentar e fazer nada. Então a gente precisa dar sentido pra vida, né? Mas o sentido que a gente dá pra vida tem que vir antes do dinheiro, entendeu? Esse dinheiro a gente vai ganhar pra realizar esse sentido. É tipo isso. Você já tem que ter um sentido, já tem que ter um caminho dentro de você a ser seguido antes de ter esse dinheiro. Pra você saber o que vai fazer com ele. Porque se for gastar com coisas fúteis, você vai querer sempre mais pra gastar com mais coisas fúteis, né? Mas esse é o sentido, pra mim.
do dinheiro, sabe? Eu, como sou uma pessoa que consegue viver na simplicidade, por mais que eu precise do dinheiro pra pagar funcionário, esse monte de coisa, advogado e não sei o que, processo, eu vivo muito simples. E o sentido que eu vou dar pra ele é o sentido que eu sempre tive na vida. Inclusive, depois que eu me separei, eu entrei em uma grande reflexão por esses anos, esses últimos anos que eu passei, e caí em mim e pensei, cara, o sentido da vida é esse. Pra você é esse. É o amor, é constituir família, e é isso, sabe? Pra você é isso. Pra você é isso. As pessoas podem até pegar e falar assim, você pode ir lá e viajar e não sei o que, não sei o que. Mas pra mim é isso. É o que tá enraizado na minha cabeça, no meu sentimento, na minha pessoa. Então, acho que a gente precisa se conhecer pra poder dar sentido na vida, né? E é isso. Cada um tem que se conhecer, tendo ou não dinheiro, pra poder dar sentido pra sua vida. Mas não é o dinheiro que vai dar o sentido. É você. É a sua personalidade. E é Deus na sua vida que vai te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir. Eu penso dessa forma. Fulano, por exemplo, podia estar vivendo uma vida muito diferente da minha se ele tivesse o que eu tenho. Mas eu vivo da minha maneira, tendo o que eu tenho, entendeu? Então é mais ou menos isso. Só traz problemas na realidade. Você só pesa na sua mente. Você só atrai pessoas interesseiras. Só atrai pessoas que não te amam, mas fingem que te amam pra ter algo que você tem. Isso ele não traz só problemas, o dinheiro ele traz soluções. O dinheiro ele soluciona problemas, mas ele também traz problemas. É por isso que é importante você construir uma base sólida de pessoas que você já conhece antes de ganhar dinheiro, entendeu? Já conhecer as pessoas antes disso. Porque as próximas que vão vir, você já pode ficar com o pé atrás. É muito interesse. Isso vocês podem ter certeza. Pessoas que jamais te cumprimentariam na rua vão te abraçar depois que você ganha dinheiro. Eu comecei a ter uma crise existencial. Isso aconteceu comigo. O que fecha a conta da felicidade? Quando que eu vou ser feliz? Daí chegou um momento que eu tava no meu carro, tava passeando, fui no shopping, e um morador de rua me pediu dinheiro. Eu normalmente, quando um morador de rua pedir dinheiro, dá uns 5, 10 reais ali pra ajudar o cara, pra fazer o corre dele, né? Mas eu tinha uma nota de 50. Eu falei, por que não? Eu dei uma nota de 50 pra esse morador de rua. Ele começou a chorar. E ele falou assim, você não tem noção do quanto que isso vai me ajudar. E ali, eu senti uma felicidade verdadeira e profunda. Eu agradeci ele. Ajudar o próximo. Pelo que ele fez eu sentir. Eu disse, Deus abençoe, e segui. Bom, eu não sei o que ele fez com aquele dinheiro. O que eu tô falando, obviamente, não vale se você está... Cara, ele pode ter comido um prato de comida, eu sei o que ele fez com aquele dinheiro. Ele viveu da maneira dele e não sobreviveu, entendeu? Ele viveu, ele simplesmente viveu. Uma vez eu tava isso aí faz tempo, tá, gente? Foi bem no comecinho, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu tava na rodoviária da minha cidade, né? Eu sempre pegava um ônibus pra ir ver uma pessoa, né? E aí, um cara tava na fila, e aí a hora que ele foi pagar a passagem, ele não tinha dinheiro. Faltou dinheiro pra ele pagar a passagem. E, cara, era tão pouco dinheiro, eu acho que era 7 reais, alguma coisa assim. 10 reais, algo assim. Aí ele falou, alguém da fila aí tem dinheiro pra me dar, pra eu poder pagar a passagem? Eu peguei na hora, eu dei o dinheiro pro cara. Mano, o cara, ele pulou de alegria. Vocês não têm ideia. Ele tava com a bolsa nas costas, eu acho que não sei se ele tava indo pra ir pra uma faculdade, não sei pra onde esse cara tava indo. Ele era bem novo. Ele pulou de alegria, ele entrou dentro do ônibus, ele me abraçou, entrou dentro do ônibus e depois voltou pra me abraçar de novo. Ele desceu do ônibus e voltou pra me abraçar de novo. Obrigado de verdade, ele não sei o que. Falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida, velho. Falei, cara, porque eu dei 10 reais pro cara. Ele me demonstrou uma gratidão que eu nunca tinha visto nem da pessoa que eu tinha feito o maior favor que eu tinha feito na minha vida pra alguém. Eu não recebi tanta gratidão de uma pessoa quanto eu recebi daquele cara, até porque isso se tornou inesquecível na minha cabeça. Porque a gratidão que aquele cara me mostrou foi sublime. É a gratidão que todo mundo deveria ter quando é ajudado. Por outro lado, uma vez eu eu tava de novo na rodoviária. Eu era piolho de rodoviária, né? O cara veio e me pediu dinheiro. Eu sempre dava dinheiro pra esse cara. Era R$1, 2, né? O que sobrava lá da passagem que eu comprava. Porque eu também não era rico não, tá, gente? Eu era pobre. Nessa época eu não tinha dinheiro nem pra onde cair porta. Mas mesmo assim eu sempre ajudei. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas na rua, assim. Eu não gosto de ficar falando não, mas sempre gostei. Só que esse dia foi muito triste, porque tinha sobrado pra mim da passagem 25 centavos. E aí esse cara veio me pedir dinheiro. E aí eu dei o que eu tinha, que era os 25 centavos que tinha sobrado. O mesmo cara de sempre. Sem ser esse aí da mochila, tal. Esse aí é outro caso. Esse aí é morador de rua, esses caras assim. Aí o cara simplesmente pegou os 25 centavos, foi. Eu já vi que ele tava meio que reclamando, sabe? Que eu tinha dado 25 centavos pra ele. Aí ele voltou, pegou 25 centavos e jogou no chão assim na minha frente. Pá!
isso aqui nem é dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu olhei aquilo e pensei, caramba, bicho, não é dinheiro, eu falei pra ele. É muito pouco mesmo, eu falei pra ele. Eu sei que é muito pouco, mas era tudo que eu tinha pra te dar naquela hora. Aí eu fui lá e peguei o 25 centavos e guardei. Pra mim. Aí um outro dia eu voltei lá na rodoviária, esse mesmo cara tava lá e ele veio me pedir desculpa. Pesou a consciência dele. Porque ele viu que eu não fiz de maldade dar os 25 centavos pra ele, tanto que eu dava dinheiro sempre pra ele que ele tava lá. Era R$1, 2, mas era dinheiro, né? Aí aquele dia só tinha 25 centavos, eu dei os 25 centavos. Aí no outro dia ele, me desculpa, aquele dia lá e tudo mais. Eu falei, não, cara, tudo bem. Você tá desculpado, mas você não vai mais ganhar nada. Porque você se desfez de... Não foi do dinheiro que você se desfez, foi de uma boa ação. Foi de uma intenção, né? Porque ele de 25 e 25 a gente faz quiser, se ele pede um pouquinho pra mim, um pouquinho pra outra pessoa, ele vai juntando e vai poder comprar o que ele quer, não sei o que ele queria, deve ser corote, né? Enfim, tem muitas histórias com isso, com morador de rua, essas coisas, porque eu sempre ajudei muito, né? Mas enfim, essas foi uma delas, né? De como as pessoas tratam o dinheiro. Eu contei uma pessoa que teve gratidão e uma pessoa que não teve gratidão. Além de não ter tido gratidão e ainda recusou esse ato. Né? Estado de sobrevivência. Quando você está em estado de sobrevivência, o dinheiro é a única coisa que importa. Mas quando você tem certo conforto, e aqui eu quero falar sobre influenciadores e sobre personalidades famosas. O que fecha a conta dessa galera? Por que eles continuam, mesmo tendo tudo, continuam, por exemplo, anunciando golpes, anunciando cassino, anunciando rifa, sorteio que não presta, que vai fazer você se afundar? Porque eles acham que a conta da felicidade está no dinheiro. Para mim foi diferente. Eu percebi que a felicidade não está no dinheiro, e nem na fama, nem qualquer outra coisa. A felicidade, ela tá no bem que você faz pro próximo. E eu falo isso de forma muito verdadeira. Porque eu senti na pele, quando eu faço bem pro próximo, eu me sinto muito mais feliz do que quando eu recebo um aumento. Eu comecei a praticar isso, e eu que sou uma pessoa que já tem um histórico de depressão, e eu sei que isso é forte, mas eu tenho um histórico de... Eu comecei a fazer disso o meu motivo de vida. Tá, eu vou continuar vivo, eu não me... Então eu tenho que buscar um propósito. O meu propósito se tornou fazer o bem pro próximo. E eu sei que isso é muito incrível de acreditar. É muito diferente de acreditar, é muito incrível. Não, cara, eu acho que isso é bom, é sublime, cara. Todo mundo pensasse assim, né, a gente viveria num mundo melhor, mas não vive porque as pessoas são egoístas. E muitas vezes você vai estender a mão pra certas pessoas e elas fazem aquilo que eu te falei. Elas te dão um tapa. Isso aconteceu muito já comigo também. Você vai estender a mão, vai acontecer com você também. Se você tá dizendo que vai ajudar só a pessoa, vai começar a ajudar pessoas. Tem pessoas que são ajudadas, mas elas não querem só a sua mão. Mas quando você dá a mão pra elas, elas querem teu braço, sua perna, tua cabeça, teu pescoço. A hora que você vê, você já foi inteiro, entendeu? Então tem que tomar cuidado com quem você vai ajudar. Ajude crianças, pessoas doentes, pessoas que têm pureza, pessoas inocentes. Uma coisa que você fala assim, não é possível, cara, não é possível que existe ser humano assim, que na verdade é muito mais comum do que você imagina. Mas você pode pensar, você entra nas redes sociais, você fala, nossa, não, o Felca tem um propósito que é muito abstrato, que é muito diferente. Não, cara, o meu propósito é realmente tentar fazer o bem pro próximo. É só isso. Porque sem isso, cara, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Porque eu vim da merda também, cara. Eu vim da merda. Eu já sofri pra caralho. Então se eu posso ajudar uma pessoa que já sofreu o que eu passei, uma pessoa que passa pelo que eu passei, a conta fecha pra caralho, cara. A conta fecha profundamente, cara. Eu percebi que o dinheiro não alimenta. Eu posso falar a verdade? E tem outra coisa também. Tem muitas pessoas que eu vejo na internet, né, que ajudam e tudo mais pra gravar e ajuda pra gravar. Eu acho que você que ajuda a pessoa e não tem ninguém vendo, você acha que não tem ninguém vendo você ajudar, você tá enganado. Deus tá vendo você fazer essa ajuda. Quando ela é feita de bom coração, sem esperar algo em troca, pode ter certeza, isso vai voltar pra você. Eu digo por experiência própria comigo. Digo por experiência própria. Muitas das vezes, né, eu não entendia o que estava acontecendo na minha vida porque as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu comecei a ficar bem e tudo mais, mas aí, olhando pra trás, quanto eu já ajudei pessoas assim... Você não precisa ser aquela ajuda assim que você vai dar R$1 milhão pra pessoa. O que vale não é o tanto que você dá, é a intenção que você tem no seu coração, você entendeu? É o que você tem aqui, é o que vai... É essa energia que vai fazer com que a sua vida mude, entendeu? É simples assim. Mas isso aí a pessoa tem que nascer. Ou talvez se ela praticar, talvez ela sinta isso também, entendeu? Pensa no influenciador que é rico pra caramba, você já tem ele na sua mente.
Quando ele faz uma festa maravilhosa, cheio de influenciadores, cheio de personalidades, nossa, que festa incrível, com muito dinheiro, ele chega na casa dele, ainda tá naquele ápice, naquela adrenalina da festa, ainda tá talvez alcoolizado, ele deita a cabeça no travesseiro, ele ainda tá feliz. Talvez ele dormiu com uma pessoa, ele teve uma noite de sexo, que maravilha. Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, natural, a festa vai ter acabado, as pessoas foram todas embora, o efeito das drogas do álcool passou, e o que ele sente é um profundo vazio. É o vazio mais profundo que você pode imaginar. É um vazio. Ainda bem que eu nunca passei por esse vazio na vida. Graças a Deus. Porque eu sempre soube coisas superficiais não preenchem o vazio de ninguém. Graças a Deus. Vazio completo. Uma falta de porquê. Uma falta de existência. Ele não se sente sequer vivo. E é aí que você entende, quando você olha para uma história assim e vê o quão deprimente é uma história assim, o quão pobre ele é. Por mais que seja rico, por mais que ostente, seja muito famoso, o quão pobre ele é. Não tá aí, não tá no dinheiro nem na fama. Tem uma frase acho que é do Schopenhauer, que diz: tantos são dignos de pena, mas tão poucos são dignos de inveja. E nesse caminho de influenciador, nesse caminho de fama e tudo mais, e de pessoas conhecidas, as portas se abrem, né? Eu conheço muitas pessoas, pessoal. Conheço muitas pessoas. Eu conheço muita gente famosa, já conversei com muita gente famosa, conheço muita celebridade. Eu entendo que é muito perigoso você subir a sua cabeça quando você está nesse lugar. É muito perigoso você subir a sua cabeça. Porque a grande verdade é que somos todos seres humanos, cara. Que estamos aprendendo, errando, falhando. Eu erro pra caramba, cara. Eu peco do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Eu sou muito pecador. Não, mas as pessoas cobram a perfeição hoje em dia. É ruim. As pessoas acham que todo mundo é perfeito, que tem que ser perfeito. Conhecer isso é difícil. Dói, mas é a verdade. Então foi por isso que quando eu lancei o vídeo da adulteração e teve toda essa comoção, eu tirei esse tempo pra refletir, pra pensar bastante, porque existem pessoas que lidam com momentos assim de outras formas. Eu lido refletindo. Mas uma coisa ficou, cara. Eu senti saudade pra caramba de vocês e é por isso que eu tô aqui. As lives vão voltar. Muito bom esse vídeo, hein? Gostei demais. Eu consegui refletir muito aqui. Lembrei de coisas que eu nem lembrava mais, pra você ter ideia. Que aconteceram na minha vida. Felquinha sempre mandando bem, né, bicho? Felquinha sempre arrebentando com as palavras aí. E eu vi muita gente criticando ele na internet, falando que ele tem pacto agora, não sei o que. Oh, o cara é muito simples, brother. Vocês estão vendo aí. Não tem nada de pacto, mano. Os caras viajam com força, né? Mas enfim, cara, é por isso que ele é grande. Vocês estão vendo? Ele é grande por isso, porque ele é grande por dentro. Quando você é grande por dentro, você se importa com coisas que outras pessoas não se importam, né? Você consegue enxergar coisas que outras pessoas não conseguem, é o que te torna grande, né, cara? Hoje em dia as pessoas estão muito nessa vibe de só aparência, só vaidade e não sei o que. É o que eu mais vejo na internet hoje, são pessoas em busca de vaidade, bicho. E a pessoa é por fora, elas não conseguem mais ver o que as pessoas são por dentro. Muito ruim isso, muito triste. Eu vejo a sociedade adoecendo, que elas não conseguem mais enxergar o interior das outras. É bizarro o que tá acontecendo no mundo. É bizarro. O mundo está ficando vazio. É exatamente o que ele falou, tá vazio. Mas graças a Deus, né? Eu, pelo menos, eu nunca passei por esse vazio que o Felca falou. Eu acho que uma pessoa que é simples, cresce no interior, esse tipo de coisa assim, conhece o valor das coisas simples, conhece Deus, né? Conhece isso e aquilo. Primeiro que nunca vai entrar nessa vida de farra, né? De festa, de convidar um monte de mulher pra ir pra casa e beber e ficar doido e não sei o que, Uma pessoa que tem um espírito celestial não faz isso, porque isso aí leva você pras trevas mesmo, porque no outro dia você vai precisar da mesma coisa pra se sentir bem. E uma pessoa celestial não precisa de nada disso, só precisa acordar com o canto do passarinho na janela, que é o que acontece na minha vida todo dia. Todo dia eu acordo e ouço o canto do passarinho, não tem como você ficar ruim o dia inteiro. E é isso, meu amigo. Esse foi o vídeo de hoje, muito bom o vídeo do Felca, né? O assunto era pra ser sobre adultização, mas acabou sendo melhor do que isso. E é claro que nunca vai ter muita visualização também, porque geralmente o que tá dando visualização hoje em dia não são assuntos que são bons e relevantes pra nossa vida, né? Por exemplo, nesse vídeo se falou muito em ajudar pessoas, mas hoje em dia quando se fala em ajudar pessoas, as pessoas já veem isso com muita frieza, né? Porque elas não sabem o valor que tem isso, o valor que está por trás disso. Enfim, muito boa a mensagem. Beijo. Valeu, gente. Tchau.